Seja bem-vindo, você que tem acompanhado esta série de vídeos do Apocalipse, capítulo 13 e o capítulo 17. Espero que as explicações estejam claras o suficiente, não só para tirar as dúvidas, como te trazer novos conhecimentos. Porém, se você não assistir os vídeos na sequência, pode ficar bem mais difícil entender. Hoje será o último vídeo desta série. Vamos lá? Mostrei no vídeo anterior que no verso 9 do capítulo 17 de Apocalipse, nos é dito que as 7 cabeças da besta representam os 7 montes da cidade de Roma, onde está a sede da maior igreja do mundo, a Igreja Católica Romana. No verso 10, nos é dito que as 7 cabeças da besta também representam 7 reis. Falei que após ser assinado o Tratado de Latrão em 1929, os papas passaram a ser considerados reis, soberanos da cidade do Vaticano, o menor país do mundo. Agora vamos continuar com o capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ver o que a profecia nos diz sobre estes 7 papas reis, pós-Tratado de Latrão, assinado em 1929. Lembrando, o anjo havia prometido a João no verso 7 que eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos ver ele dizendo isto agora em Apocalipse 17, verso 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não veio, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Que versículo formidável! Vamos compreendê-lo? O anjo diz a João que as 7 cabeças da besta também são 7 reis. Vamos traçar uma linha de sucessão dos papas de 1929 para frente, quando os papas voltaram a serem considerados reis em consequência do Tratado de Latrão. Fazendo isso, teremos 1. Pio XI, 2. Pio XII, 3. João 23, 4. Paulo VI, 5. João Paulo I, 6. João Paulo II, 7. Bento XVI. Então a profecia diz, e são também 7 reis. E aí estão os 7 reis. No entanto, a profecia não para por aí. O verso 10 continua dizendo que 5 já caíram, ou seja, desses 7, 5 já morreram. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. O verso 10 continua, e 1 existe. Quando o anjo diz 1 existe, ele está se referindo ao 6º rei, isto é, João Paulo II. Não por acaso, João Paulo II é destacado novamente nessa profecia. A profecia continua, outro ainda não veio, ou seja, o 7º rei ainda não assumiu o pontificado como papa, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Essa é uma referência a Bento XVI, que quando ele assumisse como papa, ele duraria pouco tempo no pontificado. Notícias na época publicado por vários canais noticiou que Bento XVI previu que seu reinado seria curto. O noticiário dizia, o Papa Bento XVI previu para si mesmo um curto reinado ao conversar com cardeais logo depois de ter sido eleito. Seu irmão disse hoje que está preocupado com os efeitos do estresse do cargo sobre o pontífice, que assume o comando do catolicismo aos 78 anos de idade. O anjo disse que o 7º rei papal dos últimos dias, Bento XVI, duraria um pouco de tempo. E durou mesmo um pouco de tempo. 8 anos. Poderia ter durado mais tempo em seu pontificado pelo fato de ele ainda estar vivo. Mas renunciou para que se cumprisse a profecia de que duraria pouco tempo
em relação a seu antecessor que reinou por 27 anos. Quem tem sabedoria, entenda. Uma observação. A maior dificuldade para entender essa profecia está no tempo do verbo, porque o anjo disse para João: 5 já caíram e um existe. Então muitos pensam que pelo fato de o anjo dizer 5 já caíram, então tinha que estar falando de 5 poderes que já tinham caído nos tempos anteriores ao apóstolo João. O que tem que ser compreendido é que foram mostrados a João cenas do fim dos tempos, dos últimos dias, embora o verbo esteja no passado. Além do que, o que precisa ser entendido é que quando estudamos o capítulo 17 de Apocalipse, temos que ter em mente que antes dessa visão, o anjo falou das 3 últimas pragas. A 5ª, que atinge o trono da besta, a 6ª, que faz secar o rio Eufrates e prepara o mundo para o Armagedon, e a 7ª, que é a condenação da grande Babilônia. O capítulo 17, que está sendo tratado, inicia com um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças. Taças essas que serão derramadas nos últimos dias. Portanto, o contexto deste capítulo é os últimos dias. Além do que, há várias escrituras que apontam para o futuro, embora use o verbo no passado. Mais uma vez, quem tem sabedoria, entenda. Dito isto, depois do anjo haver falado que o 7º rei, o Papa Bento XVI, duraria um pouco de tempo, o capítulo 17, verso 11, diz: E a besta que era e já não é, esta é também o 8º, e é dos 7, e vai-se à perdição. Observe esse jogo de números. Esse versículo também não é fácil, parece confuso, mas vamos lá. O anjo disse que as 7 cabeças da besta representam 7 reis. Mostrei os 7 reis da cidade do Vaticano. No entanto, nesse verso, ele adiciona mais um rei, dizendo que a besta que era e já não é, esta é também o 8º, e é dos 7, e vai-se à perdição. O 8º rei atualmente é o Papa Francisco, que assumiu o papado em 2013. Quando esse verso diz a besta que era e já não é, está dizendo que o Papa que estava vivo e não está mais, pois morreu, é também o 8º rei, junto com o Papa Francisco. E ainda diz que é dos 7, ou seja, é um Papa que pertence ao grupo dos 7 papas anterior a Francisco. Por isso o verso 11 diz que é também o 8º. Esse advérbio também indica comparação e expressa condição de equivalência ou similaridade. Indica que é da mesma forma, indica inclusão. Portanto, esse Papa Rei, que é um dos 7, também será o 8º rei com o Papa Francisco. Como se dará isso? Já falei uma boa parte sobre isso nos vídeos anteriores, quando disse que, de acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, versos 14 a 18, onde diz que será feita uma imagem de João Paulo II, da qual darão espírito à imagem, e ele, de acordo com esses versos, será também o 8º, pois o 8º é dos 7, e vai à perdição. João Paulo II é o 6º Papa Rei levantado como pontífice da Igreja de Roma. Ele será também o 8º, junto com o Papa Francisco. E é isso que quer dizer a profecia. É ele também, a imagem de João Paulo II, como ressurgindo o 8º. E ele, João Paulo II, pertence aos 7 papas anteriores ao Papa Francisco. Trazer a imagem de João Paulo II e dar espírito à sua imagem será algo sem precedentes na história do mundo. Quero mostrar agora 2 versões da Bíblia. A Bíblia, edição pastoral católica da editora Paulus. Ela relata assim
Apocalipse capítulo 17, versos de 8 a 11. A besta que você viu existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, porém caminha para a perdição. Os habitantes da terra vão ficar admirados ao verem a besta. São esses que, desde a fundação do mundo, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Ficarão admirados porque a besta existia, não existe mais, mas vai aparecer de novo. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio, mas quando vier, ficará por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela mesma é o 8º rei, e é também um dos 7, mas caminha para a perdição. A Bíblia de Jerusalém relata a mesma passagem, desta forma: a besta que viste existia, mas não existe mais, está para emergir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria, o 8º rei e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Então deixe-me interpretar essas versões da Bíblia, inclusive a da Igreja Católica. Vou mesclar o significado das duas versões. Elas deixam claro que a besta que existia, ou seja, o Papa que existia, João Paulo II, não existe mais, pois morreu. Ele está para subir do abismo, ou seja, sua reaparição por meio de uma imagem que será feita dele e dará um espírito à sua imagem. Os habitantes da terra vão ficar admirados ao verem a imagem de João Paulo II. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ficarão admirados ao ver a besta, ou seja, o Papa João Paulo II, pois ele existia, não existe mais. Claro, morreu, mas reaparecerá. As 7 cabeças da besta são também 7 reis, dos quais 5 já morreram, ou seja, 5 caíram. Um existe. O anjo mostra João Paulo II durante seu pontificado. Por isso diz, um existe. E o outro ainda não veio. Ou seja, o substituto dele, Bento XVI, ainda não o havia sucedido. Mas quando o sucedesse, deveria permanecer por pouco tempo. Quando Bento XVI o sucedesse, ficaria um pouco de tempo e renunciaria, para que esse pouco de tempo se cumprisse. A besta que existia, o Papa João Paulo II, que estava vivo e não existe mais, pois morreu, é ele próprio o 8º rei e também é um dos 7, mas caminha para a perdição. Continuando, em Apocalipse 17, versos 12, 13, 14, o 16 e o 17, vai explicar o que significa os 10 chifres que estão sobre as cabeças da besta, mostrando quem exaltará a besta papal para que toda a terra a adore. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, porém receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Roma papal reinará sobre 10 reinos modernos.
os 10 blocos econômicos da nova ordem mundial, também chamado de 10 supernações, que estão sendo formados nos últimos anos. É incontestável o fato de que o mundo todo está se organizando em 10 reinos modernos. Nos últimos dias, haverá um conflito de 10 líderes poderosos. O anjo é bem específico ao dizer: receberá um poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles se apoiam no papado, usam-no e dependem dele para governar o mundo e implantar o novo sistema de governo. Eles possuem um plano e se unem na concretização do mesmo. Estes têm o mesmo intento, ou seja, estão unidos em um só pensamento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta, o papado. Eles reinarão juntamente com o papado por um curto período de tempo. Segundo a profecia, são como reis. Porém, o cenário profético de Apocalipse, capítulo 13, verso 17, mostra o mundo todo sendo forçado a adorar o Papa João Paulo II em forma de uma imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão. Estes, tanto o papado quanto esses 10 líderes, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei e o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são os chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 17,6, falando dos 10 chifres da besta, diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a farão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Novamente, Satanás usará mais uma estratégia. Os 10 chifres que darão seu poder e autoridade para que o papado reine vão se levantar contra o próprio papado para destruí-lo. O cenário profético muda de repente. Os mesmos poderes que promoveram a exaltação do papado se revoltarão contra ele e o destruirá. A ideia que o verso 16 nos dá é que o papado e seu trono, a cidade do Vaticano, será literalmente queimada. Essa mesma condenação é repetida em Apocalipse capítulo 18, versos 8 e 9. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada com fogo, porque é forte o Senhor que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em luxúria, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Verso 17. Porque Deus lhe pôs no coração que cumpram o seu intento, e que tenham o mesmo intento, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Porque Deus tem posto em seus corações, ou seja, na mente dos 10 que cumpram o seu intento, o plano delineado na profecia de primeiro exaltar o papado e depois derrubá-lo. É isso. Dou por encerrado essa sequência de vídeos onde foi estudado o Apocalipse capítulo 13 e o capítulo 17. Nessa jornada, iniciamos pelo livro de Daniel, capítulo 2 e o capítulo 7, onde marca o início das profecias de Apocalipse, capítulo 13 e o capítulo 17. Foi uma tarefa um tanto quanto árdua trazer esses conhecimentos, que você possa desfrutar deles e, quem sabe, poderemos ter outros vídeos sobre outros assuntos ou outras profecias. Um grande abraço e siga os botões acima. Até mais!